Será que Jesus verdadeiramente foi humano e viveu as experiências humanas? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para aprender a lição de número 8 dos adultos, que tem como tema Jesus viveu a experiência humana. Nós vamos aprender aqui o que a Bíblia ensina com clareza, que o Senhor Jesus viveu aqui nessa terra, apesar de não ter deixado de ser Deus, tem essa questão hipostática em relação a ele ser divino, mas ter vivido aqui nessa terra como um ser humano. Jesus foi ajudado pelo Espírito Santo, dependia da oração, da ajuda do Espírito Santo. Ele não deixou de ser Deus. É claro que, apesar de ele não ter lançado mão dos seus atributos para vencer o pecado, os atributos divinos, isso não significa que ele não pudesse manifestar a sua divindade. Em algumas ocasiões ele manifestou. Só Deus pode perdoar pecado, ele perdoou. Quando lá no Getsemane ele foi ser preso, ele corria o risco ali de morrer espancado, porque muitos salteadores, quando eram presos naquela época, alguns eram espancados até a morte. E a Bíblia diz que ele seria visto como um salteador, preso como um salteador. E a violência que aqueles soldados chegaram ali, os soldados do templo chegaram no Getsemane, ele manifestou a sua divindade ali, perguntaram quem era Jesus e ele disse, sou eu. E foi tão forte a manifestação da sua divindade que os soldados caíram no chão, receberam como se fosse um empurrão do poder dessa expressão do grande eu sou. Então, não que ele não pudesse manifestar a sua divindade, porém, ele não lançou mão. Ele venceu o pecado como homem. Quando ele dizia, eu sou filho do homem, o inferno tremia. Porque ele estava vencendo o pecado, vencendo a carne, vencendo o mundo e vencendo o diabo como homem. Por isso que ele justificou a humanidade. Porque verdadeiramente ele andou aqui como um homem de dores, diz a Bíblia. Então, se você já gostou dessa introdução, se inscreva no meu canal, nos ajude, nos apoie. É muito importante a tua inscrição no canal. Não prejudique em nada o teu aparelho de celular, a tua conta no YouTube, nada. Você simplesmente está ajudando alguém que está aí nesse oceano de poluição mundana de informação e nós estamos aqui querendo anunciar a palavra de Deus. Deixa o teu like positivo nesse vídeo também, porque o YouTube entende que o vídeo tem relevância e o próprio YouTube vai mostrar para mais pessoas. Quero mandar um abraço para a irmã Lucineide Santos, de Itajaí. Ela disse que é aluna da Escola Dominical há 50 anos. Deus abençoe, irmã. Também a irmã Lisa Borges, eu até me emocionei aqui com o comentário dela. Parabéns, irmã, pelo seu sentimento de apoio a esse trabalho. A irmã falou ali, poxa, vamos curtir, vamos apoiar o trabalho, dá um like positivo aí. Ela até fez um cálculo ali, meu Deus, eu fiquei impressionado. Deus abençoe a irmã Lisa Borges, pelo teu sentimento tão nobre. E também o irmão Celso Santiago, que Deus abençoe. Os irmãos fizeram comentários maravilhosos. Na pessoa desses irmãos, eu quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os inscritos desse canal, todos os irmãos que estão lá nos grupos do WhatsApp recebendo materiais gratuitos. Tem um monte de material gratuito lá para EBD, subsídios, leitura diária com explicação no grego, no hebraico, banners profissionais para divulgar EBD, vídeos profissionais para divulgar EBD. Tudo de bom, são mais de 5 mil alunos que tem lá nos grupos do WhatsApp e também chegamos a 37 mil inscritos no nosso canal, falta 3 mil, gostaria que você trouxesse mais pessoas inscritas, quando chegar a 40 mil inscritos, eu quero sortear aqui nos comentários do vídeo de 40 mil inscritos, quero mandar essas bíblias de presente para alguns irmãos, com dedicatória do pastor Rodrigo, então falta pouquinho, que Deus abençoe os irmãos, eu tenho um aviso rápido aqui para dar para os irmãos. A partir de março vai haver um reajuste na Catflix e todos os assinantes da Catflix que desejarem renovar, vão renovar sem pagar por esse reajuste. Então aproveita. A partir do 1º de março haverá um reajuste. Entre em contato com o telefone do suporte que está aparecendo aí na tela. Eu sou assinante da Catflix, quero renovar sem o reajuste.
Aproveita. O que tem dentro da Catflix, Pastor Rodrigo? Tem inúmeros cursos ali, básico, médio, bacharel, todos reconhecidos pela CGADB com certificado, curso de oratória. Quem é assinante da Catflix agora foi lançado ontem um curso novo para casais. São 10 aulas para os casais. Você que precisa de um renovo para o teu casamento, ou sabe de alguém que precisa resgatar o casamento, ali você vai aprender o 4º nível do relacionamento que todos os casais devem alcançar. Imperdível, você que já é. Pastor Rodrigo, é muito caro ser assinante da Catflix? Não é, irmãos. Olha só, 12 parcelas de R$29. O que você faz com R$29 no mês para receber todos esses conteúdos? Curso de oratória, curso de teologia, materiais para crianças, uma série de conteúdo tem ali para pregadores, para professores. Olha, é muito bom, todos com certificado para você baixar e imprimir. É uma bênção. Aproveita, viu? Os nossos slides estão na promoção também. 12 vezes de R$ 9,68. Slides dos jovens, dos adultos. Durante um ano você recebe. Tudo na promoção aqui. Super combo teológico. Pastor, eu quero fazer básico, médio, bacharel. Não tenho ainda os 3. Me falta um deles. Com acesso vitalício. Tá? São aí mais de 100 videoaulas. São mais de 1000 slides de estudo. É uma infinidade de conteúdo ali. Por 12 parcelas de R$ 19,66. É imperdível. Quero fazer um comentário aqui. A irmã... Oh, Jesus, me fugiu o nome dela agora. Ela sempre nos acompanha aqui. Ela diz, pastor, eu só não faço os teus cursos. Ela tem mais de 80 anos, irmãos. E ela disse assim, mas são excelentes e o preço é muito bom. Então, parabéns, irmã Gildete. Irmã Gildete fez esse comentário. Eu só não faço, pastor, porque a minha idade, eu tenho mais de 80 anos, ela já mencionou isso. Mas os cursos são excelentes e o preço, então, é muito bom. Parabéns, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo apoio, viu? Fico muito feliz pelo apoio de todos os irmãos. Vamos fazer a nossa oração? Lembrando, irmãos, que no final tem a nossa oração para milagres, para curas divinas. Em breve vou dar um testemunho aqui de uma bênção que os nossos irmãos aqui de Lages receberam através dessas orações e da busca constante, o poder da fé. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma vez estar aqui com o teu povo, esta família. Estamos na internet, Senhor. É um campo minado, é muita poluição visual, auditiva, muita carnalidade. E nós estamos aqui, Senhor, com o teu povo, divulgando e anunciando a palavra do Senhor, para a salvação e para a edificação das almas. Abençoe este trabalho, Jesus. Recompense cada irmão que nos apoia, cada irmão que ama a Tua palavra, seja glorificado em nossas vidas. Para a honra e glória do Teu nome, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Papel e caneta na mão, vem comigo. Texto áureo, Mateus 4,23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Verdade prática, o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Leitura bíblica em classe, Romanos 1, 1 ao 4, Filipenses 2, 5 ao 11. Objetivos da lição: identificar a experiência humana no ministério de Jesus, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus, e reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Questionário: quais os principais opositores de Jesus com quem ele debatia? Como sabemos que o Senhor Jesus teve vida social e religiosa? O que ensina as doutrinas apolinarianista e monotelista? Quais concílios declararam heresias, o apolinarianismo e o monotelismo? Como os evangelhos apresentam Jesus? Então são perguntas importantes. E a nossa introdução nos diz assim: o Senhor Jesus não viveu como um anacoreta, ou seja, como um monge ou eremita em retiro solitariamente. Não, isolado da sociedade. E nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Sou sincero em dizer, irmãos, eu acho muito errado essas pessoas que se dizem religiosas
e querem viver afastados do mundo. Isso é egoísmo. Eu quero buscar a minha iluminação. Isso é egoísmo. Jesus eu não peço que os tire do mundo. Pelo contrário, eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Então, se uma pessoa tem uma virtude, teme a Deus, é uma pessoa piedosa, ela tem que influenciar o mundo com essa piedade, com esse temor de Deus. Aí, eu quero buscar o meu aperfeiçoamento, eu vou me isolar aí em qualquer montanha, em qualquer lugar. Isso é egoísmo, isso é uma vaidade pessoal. Eu quero buscar a minha iluminação. Não, irmãos, o Senhor Jesus viveu em sociedade e a igreja deve também, aquele estilo dos profetas do Antigo Testamento que viviam isolados, que viviam afastados da sociedade, só apareciam para entregar as mensagens do Senhor, e quando eles apareciam, o povo, opa, Samuel está por aí, opa, Elias chegou. João Batista também foi o último a viver naquele estilo afastado das casas, da sociedade, das pessoas, foi João Batista. Depois de João Batista, aí sim, agora os profetas, o lugar deles não é afastado, é no convívio com os pastores na igreja. Está lá em Atos capítulo 13. Havia na igreja os pastores, os mestres, os profetas estavam ali. Agora o convívio, Jesus eliminou esse negócio de viver isolado, viver afastado. Tem que viver em sociedade para que a gente possa influenciar o mundo. Então é muito errado pessoas egoístas, vaidosas, que querem buscar a iluminação espiritual e se isolam por aí. Não é isso que Deus quer. Ok? Vem comigo. Primeira parte, a experiência humana no ministério de Jesus. Vem comigo. Os debates com as autoridades religiosas. Irmãos, eu tive o cuidado, essas lições elas têm bastante informação histórica e ela tem assim uma visão muito didática no que diz respeito à estrutura pedagógica. Então pode ter irmãos com dificuldade de interpretar esses tópicos. Então por isso que eu preparei esses slides e Deus tem me dado essa graça para fazer sínteses, para fazer resumos, para entender o que a mente aceita com mais facilidade. Para quem não sabe, a gente estuda muito nessa questão da mente. Até eu vou anunciar, irmãos, dentro da Catflix vai ter uma sessão lá para quem precisa de ajuda na área da ansiedade, depressão, traumas, porque eu me formei psicanalista clínico, agora estou formado e posso ajudar os irmãos com essas questões de saúde emocional. E comecei também 2 pós-graduação, fazer especialização em neurociência clínica e programação neurolinguística, para entender a mente humana e poder ajudar os irmãos. Então, a gente sabe como criar um material para atender às necessidades da mente, principalmente na área da educação. Então preste bem atenção e aconselho você, invista. Eu não paro de investir. Às vezes eu fico olhando, os irmãos mandam para mim, pastor, você pode me mandar todos esses materiais de graça? Se eu não vivesse disso, irmãos, eu até mandava. Mas eu vivo disso, tenho que colocar alimento na minha mesa e sustentar os meus filhos. Então, irmãos, tem irmãos que não querem investir com nada. Às vezes até chega a ser ofensivo até. Irmãos, de graça você recebeu, de graça você tem que dar. As pessoas, misericórdia, é uma visão. Irmãos, eu não paro de investir. Eu já investi mais de 50 mil reais no conhecimento que Jesus tem me dado. E não paro. E depois que eu terminei a 2ª graduação, aí eu fui fazer a psicanálise, terminei a psicanálise, agora eu comecei 2 pós-graduação em neurociência e programação neurolinguística. E tudo é muito alto os valores. Mas para poder atender gratuitamente os irmãos com essas aulas abençoadas aqui. E aí tem gente que me manda mensagem e diz que a gente explora os outros. Você é explorador, ao invés de oferecer tudo de graça as coisas. Meu Deus, tem coisa que só a graça, só o sangue de Jesus. Mas meus irmãos, vem comigo, preste bem atenção aqui que você vai entender que é fácil. Os debates com as autoridades religiosas. Vai ter irmão que vai ler esse tópico e não vai saber explicar. Meu Deus, como é que eu vou explicar a humanidade de Jesus em ele debatendo com os fariseus, com os saduceus, com os herodianos? Como é que eu vou explicar isso? Preste atenção. Letra A e letra B. Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam. Conforme João 1:1. O que significa isso? Jesus nasceu, cresceu e conviveu na nação de Israel e teve uma vida social comum lá em Israel. A Bíblia dá testemunho, ele veio para o que era seu povo, sua nação. E os seus não o receberam. Ele nasceu lá e viveu lá. Por que eu estou dizendo isso? Mais à frente vai ter tópicos explicando que tem grupos religiosos na face da terra que dizem que Jesus não viveu lá em Israel e nem nasceu lá. Esteve em outros países e era de outros lugares, de outros países. Não, irmãos. Jesus nasceu em Israel, veio para o que era os seus, para o que era seu, o seu povo. Ele até mesmo diz para os discípulos, se não estou equivocado é Mateus, abra comigo lá, não estou equivocado, Mateus 10:6, ele diz, olha, vão evangelizar em especial as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui, ó, mas de preferência ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Da minha casa, da casa. Ele chama a nação de casa, da sua casa. Então o Senhor Jesus, ele nasceu e viveu, teve vida social lá em Israel. Letra B. A Bíblia prova a interação social de Jesus com vários grupos religiosos daquela nação. E a primeira prova está lá em Mateus 15:1-6. Ele interagiu com o grupo religioso dos fariseus, que a história, não só a Bíblia, a história prova a existência desse grupo. Segundo, os saduceus. Fariseu, irmãos, eles eram separados. A palavra fariseu significa separado. E eles não eram só separados de pecados, eram separados também de uma visão teológica dos saduceus e de alguns ritos religiosos que os saduceus tinham também. Mas eles eram separados. Não que eles não tivessem acesso ao templo, ao sinédrio, inclusive eram membros do sinédrio, Sanhedrin, e eles tinham esse convívio social ali em Jerusalém. Jesus interagiu com os fariseus, interagiu com os saduceus, descendentes de Zadok, da linhagem dos sumos sacerdotes do Templo de Salomão, está lá em Atos 5:17, e Jesus interagiu também com os herodianos. Os herodianos fizeram ali uma parceria com os fariseus para acusar Jesus e matar. Está lá em Marcos capítulo 3, versículo 6. Então o objetivo desse tópico é mostrar que Jesus nasceu em Israel, cresceu em Israel, interagiu com a sociedade de Israel, literalmente, e ainda a Bíblia dá prova dos grupos sociais e religiosos que Jesus interagiu com eles lá, fariseus, saduceus e herodianos. Então esse é o objetivo para provar que Jesus era humano, nasceu em Israel e teve o seu convívio social lá em Israel. É assim que você ensina esse tópico e entende esse tópico. Dessa forma aqui, muito simples. Vamos lá. 2. A vida social e religiosa de Jesus. Letra A, B e C. Olha só. E olha, irmãos, ficou tão fácil para entender esse tópico. Preste bem atenção. Letra A. Jesus teve pais, está lá em Lucas 2:16. Ele teve irmãos, está lá em João 7:5. Ele teve amigos, está lá em João 11:11. Teve vizinhos, está lá em Mateus 13:55-56. Isso prova a vida social e a sua humanidade. Tudo isso que hoje eu e você temos, pais, família, irmãos, amigos, vizinhos, isso prova que nós somos humanos. Essa é a interação social de um ser humano. E é isso até que faz parte da personalidade do ser humano. O que é a personalidade? As crenças que esta pessoa estabelece para a sua vida. Eu sei o que é a família, eu sei o que é a sociedade, eu sei o que é amigos. Isso forma a pessoa. E Jesus teve tudo isso, então está provado, ele foi uma pessoa humana, lógico, parece uma redundância, né? Mas ele foi sim um ser humano como qualquer outro. Porque tem muitos grupos religiosos no mundo que não acreditam que Jesus andou aqui como um ser humano. Eles não acreditam que Jesus até tenha estado em Israel. Então, só para você aprender a defender isso. Letra B. Quanto à vida religiosa. E aqui interessante, eu vou dar aqui uma dica didática para os professores. Domingo, quando você for ensinar com esses slides, você pega e diga, irmãos, agora eu vou pedir a participação dos alunos
Por favor, professor, é uma aula, não pode haver numa aula apenas um falando. Tem que haver interação, tem que haver socialização. Aí a dinâmica do ensino proporciona mais edificação, quando há mecânica do ensino com a participação dos alunos. Eu falo isso com conhecimento de causa, irmãos. A gente está ensinando há mais de 20 anos e a gente tem licenciatura plena em educação para aprender todo tipo de metodologia de ensino. Então o professor não pode só ele ficar falando e não envolver os alunos na aula. Então aqui vou dar uma dica. Tu vai pegar aqui, tem 1, 2, 3, 4 textos da Bíblia e você vai dizer assim, pessoal, o slide está na tela, alguém já encontra, antes de nós ler, alguém encontra Lucas capítulo 2, versículo 16, outro irmão, você pode até pedir, o irmão abra lá em João 7,5, a irmã abre lá em Mateus, João 11,11, e outro irmão abre lá em Mateus 13, 55 e 56. Prepare aí. Aí eles vão amar, irmãos. Que eles vão ler, vão participar, vão meditar, vai gravar, porque eles colocaram a mecânica na educação, daí ocorre maior fixação, nós chamamos de, na psicanálise nós chamamos de codificação, tá? Ocorre a codificação dessa participação, ele não vai esquecer. Aí você vai dizer assim, Jesus teve pais. Lê para mim Lucas 2,16. Todo mundo vai ver a prova, ele vai participar. Jesus teve irmãos. Lê para mim João 7,5. Por favor, aprenda a envolver os alunos na aula, ok? Letra B. Quanto à vida religiosa, Jesus foi apresentado no templo, conforme a lei de Moisés, conforme Lucas 2:22, você pode pedir para alguém ler também. Ele, com 12 anos de idade, tendo já 12 anos de idade, subiu com seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Está lá em Lucas 2, 41 e 42. É possível que até os 12 anos Jesus não tenha ido ao templo, porque era tradição. Mas com 12 anos, conforme a tradição, o menino se torna o filho do mandamento, o bar mitzvah. Então, Jesus, a Bíblia diz, no versículo 20, deixa eu ver, tendo já 12 anos, o 41, 42, no versículo 41, os pais iam a Jerusalém, diz a Bíblia, vamos ver lá, Lucas 2, versículo 41 e 42. Todo ano os pais, não Jesus, de Jesus se dirigiam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aí o 42, e quando ele fez 12 anos, subiram a Jerusalém, de acordo com o costume da festa. Então é possível que o Senhor Jesus não tenha ido quando ele era pequeno lá em Jerusalém. Os pais iam, a Bíblia dá testemunho. Mas quando ele fez 12, ele foi também. O que é isso? Como homem, letra C, Jesus foi um exemplo de filho, um exemplo de cidadão. Quando falo de cidadão aqui, envolve a vida social e também religiosa. Então Jesus teve uma vida religiosa. Foi apresentado conforme a lei de Moisés, Lucas 2:22. Foi no tempo da Páscoa e também na idade para se tornar o filho do mandamento. O que acontece? Com 12 anos de idade, a responsabilidade pelo aprendizado da palavra de Deus passava para o menino. Saía dos pais, saía dos professores e dos mestres, não que eles não continuassem ajudando, mas a criança, o menino, o adolescente entendia, é minha agora a responsabilidade. Isso tinha que ter no nosso país, irmãos, essa cultura. Entre os nossos filhos, da igreja, eles tinham que entender, fiz 12 anos de idade, agora a responsabilidade é minha. Se eu não buscar, eu vou me entender com Deus. Tinha que ter essa consciência. E lá tinha e tem até hoje. Tem até hoje. É tão lindo. Eu já tive, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, a experiência de ter ido a Israel 3 vezes e agora a gente vai voltar lá em setembro. Então em 2014 a gente foi, 2017 a gente foi, 2022 a gente foi e agora a gente vai 2025 novamente. E eu vi muitas vezes lá no Muro das Lamentações cerimônias do Bar Mitzvah. Adolescentes com 12 anos assumindo a responsabilidade. Agora é minha a responsabilidade de aprender as palavras do Senhor.
E ele já aprendia. Até tem muitos irmãos ali, irmãos, questionando, será que Pedro era analfabeto? Mandaram um monte de mensagem para mim. Isso aí se analisa de acordo com a ótica da cultura. Irmãos, todo judeu religioso, todo, e quem nasce lá, ninguém deixa de ser religioso, todos eles tinham que cumprir o mandamento. Lá em Deuteronômio 6, Deus ordenou, inculca no coração da criança, na cabeça da criança, inculca, coloque lá as palavras do Senhor. Então eles ensinavam as crianças desde pequeno a ler e escrever. Quando a Bíblia diz que Pedro era iletrado, é que ele estava falando como a sabedoria de um doutor, mas ele não era um doutor. Mas não que ele não soubesse ler e escrever, irmãos. Tem gente que acha que ele era analfabeto. Não existe analfabetismo em Israel. Eu fui lá, perguntei especialmente para as pessoas que moram lá, tem analfabeto em Israel? Eles me mostraram, índice de analfabetismo em Israel, 0,0. Por isso que eles são o povo mais inteligente do mundo. Que desde criança eles aprendem a ler e escrever. Um adolescente lá em Israel lê 5 livros por mês. Por que os Estados Unidos têm uma parceria grande com Israel? É o maior aliado de Israel. Porque as mentes mais brilhantes do mundo trabalham em favor dos Estados Unidos. Na produção tecnológica, bélica e assim por diante, na área da saúde. Os judeus são os mais inteligentes do mundo. E está na Bíblia, né? Deus daria essa inteligência para eles. Então, meus irmãos, a vida social e religiosa do Senhor Jesus. Temos as provas bíblicas aqui também nesse tópico 2. Tópico 3. Características próprias do ser humano. Letra A e letra B. Aqui também, irmão, dá de fazer uma excelente maratona bíblica e participação com os alunos na aula. Olha só. Jesus, letra A. Jesus precisou de cuidados quando era criança, está lá em Mateus 2, 13 e 14, os seus pais pegaram ele e foram para o Egito, ele não tinha condições de fugir sozinho daquela perseguição que Herodes promoveu. Então ele foi ajudado, e não só nessa ocasião foi ajudado, mas em tudo como criança foi ajudado, a criança é indefesa. Jesus sentiu sono, está lá em Marcos 4,38, tudo que você vai ouvir agora aqui é pertinente ao ser humano. Tem gente que acha que Jesus não foi um ser humano. Vamos ser sinceros, irmãos. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Como tem gente que complica tudo. A Bíblia é clara em mostrar na linguagem simples que Jesus foi um ser humano. E ele conversava com clareza. Ele conversava com o Pai, falava do Pai, mostrava com nitidez a existência de duas pessoas. Se identificou como Deus. Tá claro, e tem pessoas que criam, sabe, um misticismo. Não, mas isso aí é oculto, não tinha 3 pessoas. Não, sabe, isso aí a Bíblia, ela tá tentando, assim, de forma misteriosa, mostrar que Jesus, na verdade, ele não foi um ser humano, ele foi um ser místico. Irmãos, por que a Bíblia vai complicar? Por que o Espírito Santo vai complicar? Fala conosco de maneira clara, para alcançar o meu e o teu entendimento de que Jesus teve uma vida normal como ser humano, e tem pessoas que não, mas isso aí é um código e tem ali umas... Por que a Bíblia o Espírito Santo vai dificultar o nosso entendimento? Com clareza, Jesus foi um ser humano. Com clareza, tem a pessoa do Pai, tem a pessoa do Filho, e eles vêm com uma série de artimanhas interpretativas, místicas. Não, é um código, é um segredo que só poucos vão entender. Pelo amor de Deus, irmãos, me perdoa a expressão, conversa para boi dormir, essas pessoas ficam dificultando. O Espírito Santo usou uma linguagem clara para falar com o ser humano. Qualquer um que sabe ler vai entender. E as pessoas vêm com essas seitas, não, mas são mistérios que poucos vão entender. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Vamos refutar isso aí. Letra A e letra B. Jesus precisou de cuidados quando era criança. Mateus 2, 13 e 14. Sentiu sono. Marcos 4, 38. Por que a Bíblia vai falar de todos esses acontecimentos nítidos que só acontece com o ser humano? Por que a Bíblia vai dizer se Jesus não era um ser humano? Aí tem pessoas tentando criar. O sangue de Jesus tem poder. Sentiu sono, Marcos 4,38. Cansaço, João 4,6. Teve fome, Mateus 21,18. Chorou. Se isso aqui não é uma característica humana, então
Pelo amor de Deus. Chorou, João 11:35, se alegrou, Lucas 10:21, sentiu angústia e tristeza, Mateus 26:37. Letra B, Jesus era homem de dores e em tudo foi tentado, mas sem ter pecado. Conforme Isaías 53:3 e Hebreus 4:15. Características próprias do ser humano. Então, irmãos, se você ouvir por aí pessoas querendo, Jesus não foi porque é um mistério que poucos têm que entender isso aqui, refute. Digo, não, Deus não ia dificultar nada para o ser humano. Um Deus que quer que o ser humano conheça a verdade, vai chegar e vai ficar com segredinhos ocultos ali, não, irmão. Eu confesso que existem coisas que a Bíblia diz, as coisas ocultas pertencem a Deus, mas são específicas a tempos, a juízos, ao futuro, são específicas. Agora, a revelação das boas novas, o entendimento de quem era Jesus, não tem nada de mistério nisso, não tem nada de oculto nisso. Está revelado, está bem claro para o nosso entendimento. Então, refute qualquer pessoa que chegar para você. Há um tempo atrás, alguém chegou para mim e disse assim, não tem 3 pessoas. É que está ali, está no nome de Jesus, e isso aqui poucos vão entender. É um segredo que Deus vai revelar para quem vai ser salvo. Eu digo, pelo amor de Deus. Aí Deus, o desejo que ele tem de revelar a salvação, ele vem com uma série de mistérios para poucos entender. Dá licença. Por favor, não tem nem como acreditar nisso que ele está me dizendo. Está bem claro na Bíblia a existência das 3 pessoas e assim por diante. Irmãos, a gente que fica mais maduro e a gente fica um pouquinho mais experiente em relação à palavra de Deus e à própria experiência da vida, a gente já está indo aí para 50 anos de idade, então tem coisa que não dá mais para tolerar, irmãos. Tem coisa que a gente tem que ser um pouquinho mais direto e se posicionar. Vem comigo. Visão geral. Primeira parte. Nosso Senhor viveu tanto a vida social quanto a religiosa, confirmando assim a sua experiência humana. Segunda parte. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Então aqui eu preparei, vai ter irmãos que vão ter dificuldade porque não tem familiaridade com esses assuntos históricos. Então aqui está bem claro, tá? Vem comigo. Apolinarismo, letra A, B e C. De acordo com Apolinário, tá? 310 a 392, foi um monge que viveu nessa época. Ponto. Não precisa dificultar, querer cavocar demais a história, porque existe muita coisa sobre isso. E isso não é relevante. É importante aqui entender que este homem existiu, ok? Então não se perca aqui com muita informação que não é relevante. Este homem Apolinário existiu lá no século IV, de 310 a 392, ainda é meio incerto essas datas. Jesus, de acordo com Apolinário, Jesus teve um corpo e uma mente divina, mas não teve espírito. Ele pensava dessa forma. Ele achava que o verbo vivo, ele veio no corpo e ocupou o cérebro só. O verbo vivo ocupou o cérebro e Jesus ficou com uma mente divina. Só que olha só o tamanho da heresia. Vem comigo. Letra B. Para Apolinário, o verbo vivo habitou na mente humana, do corpo que ele recebeu aqui na terra, de maneira que os pensamentos de Jesus eram imunes ao pecado. Aí uma grande besteira. Ele diz, não, Jesus não pecou, porque os pensamentos dele, a mente dele, o verbo vivo estava ali. Então era imune ao pecado, não podia pecar. Não, isso é uma grande heresia. Letra C. Jesus não deixou de ser Deus, mas viveu na terra como homem. Jesus tinha um espírito, tinha uma alma e tinha um corpo humano, conforme João 13:21. Então, não dá para... Isso aqui você não vê com muita frequência, as pessoas dizendo isso. Mas tem algumas seitas por aí que nas entrelinhas, alguns ensinamentos deles, eles querem entender que Jesus foi divino, não pôde pecar porque era divino, a sua mente era imune ao pecado, venceu o pecado porque andou aqui literalmente como Deus. Não, irmãos, ele não deixou de ser Deus.
mas ele andou aqui como homem. Senão não fazia sentido justificar a carne. Como que Paulo ia dizer, olha, foi rasgado na cruz a cédula de acusação. Jesus rasgou na cruz. Essa cédula era a lei que acusava o Antigo Testamento inteiro. Acusava o ser humano que ele não conseguia deixar de pecar. Aí Jesus, sendo um ser humano, morreu sem pecado. Pegou e rasgou essa acusação. Cédula de acusação, Paulo fala. Rasgou na cruz. Como que vai fazer sentido Jesus ter justificado a carne se ele estava blindado contra o pecado? Aí me perdoa a expressão. Aí Deus seria o mais injusto. E Deus não é injusto. Não. Ele vai descer lá, mas ele vai ficar blindado. Não vai conseguir pecar. Não faz sentido um negócio desse, irmão. E tem gente que segue essa linha de raciocínio. Sangue de Jesus tem poder. 2. Reação da igreja. Letra A e letra B. Irmãos, aqui também vai ter pessoas com dificuldade para entender. Preste bem atenção. Tanto para a igreja primitiva, simples assim, como para a igreja medieval, simples assim. Tá? Os apóstolos, a igreja primitiva e a igreja medieval, o Senhor Jesus teve uma humanidade igual à nossa, porém sem ter cedido ao pecado. É isso que a expressão lá em Hebreus 4:15 quer dizer. Ele não cedeu, ele poderia ter cedido, ele foi um ser humano, mas não cedeu. Por isso que ele justificou a carne. Letra B. Jesus teve um corpo físico, literal, como o meu e o teu, Lucas 24:36-40, João 2:21, Hebreus 10:10. Também ele teve uma alma e um espírito, conforme Mateus 26:38 e Lucas 23:46. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. Qual é a diferença de espírito e alma, pastor Rodrigo? Olhe para uma lâmpada e você vai entender. Você enxerga a energia correndo na lâmpada ali nos fios? Não. Isso é o espírito, é o alento, é força. Só que o nosso espírito, o meu e o teu espírito, até dentro da Catflix tem um curso, Saúde da Alma. Eu ensino ali a diferença de espírito, alma e corpo. O nosso espírito é vivo, com consciência e raciocínio. E a alma, o que é a alma? É a projeção da luz, é a interação com o meio. Todo o conhecimento que você tem desse mundo é a tua alma. E se tornou Adão a alma vivente, a interação com o meio. Todo o conhecimento que você tem de Deus está no teu espírito. As intenções do coração, como diz lá em Hebreus 4:12. Todo o conhecimento que você tem deste mundo é a tua alma, é os pensamentos, é a tua alma, raciocínio momentâneo, interação com o meio. Isso é alma. Então Jesus teve o seu espírito com as suas intenções, com a sua consciência, teve a sua alma, seu raciocínio momentâneo, seus pensamentos e teve o corpo, igualzinho eu e você. Ok? Vem comigo. 3. Monotelismo. Letra A, B e C. O que é isso? Simples assim, irmãos. Não se perca. Mas é algo novo, tem que cavocar, tem que esmiuçar. Não. Você vai sair da lição, vai dar problema. É uma doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Como assim, pastor Rodrigo? Eles diziam que não, Jesus tem só uma vontade divina, por isso que não pecou. Não, irmãos, ele teve vontade humana, sim, senhor. Letra B. Jesus teve uma consciência divina e uma vontade humana, conforme Lucas 5, 20 e 21. Letra C. O monotelismo do patriarca Sérgio de Constantinopla foi derrotado no concílio de Constantinopla em 681 depois de Cristo. Pronto, é só isso que precisamos saber. Surgiu essas heresias naquela época, mas foi rejeitado pela igreja. A grosso modo, eles diziam, não, Jesus não pôde pecar porque era divino, tinha uma mente divina, não tinha uma mente humana. E isso é totalmente antibíblico. Vamos lá? Visão geral, o apolinarismo e o monotelismo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus. 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Letra A e letra B. Jesus esteve no Egito, na Fenícia e em Israel. Ponto. Letra B. Infelizmente, no movimento Nova Era, que são grupos religiosos lá do Oriente, no Oriente Médio já tem isso, mas principalmente na Ásia, tá? Lá no continente asiático tem bastante. Isso também já tem na Europa e tem nos Estados Unidos. Movimento Nova Era, as suas bases são orientais,
mas são pessoas que acreditam nas forças do universo, nos poderes cósmicos, nos poderes dos cristais, nos poderes das cores, e tudo é Deus para eles. Isso é a nova era, é uma salada. Infelizmente, o movimento Nova Era, eu não coloquei aqui todos os grupos porque é uma infinidade. Infelizmente, o movimento Nova Era acredita que Jesus esteve na Índia e os Mormons, tá? Que são aí discípulos daquele homem Joseph Smith, né? Americano. E, infelizmente, eles acreditam que Jesus esteve nos Estados Unidos, olha só, e alguns países da América do Sul também. Ambas teorias devem ser rejeitadas, ok? Então, infelizmente, a nova era é forte, viu? Eu fui na casa de uma irmã um tempo atrás, daí eu cheguei lá, pastor, quando eu pisei na sala, eu escutei um estouro na cozinha. Pum! Quebrou lá, saltou caco para todo lado, eu escutei o estouro. Aí cumprimentei o esposo dela, estávamos conversando ali. Ela chegou lá na sala, ai pastor, paz do Senhor e tal, de paz do Senhor, mano. Aí conversamos um pouco ali dela, pastor, eu fiz um cafezinho, vamos tomar um cafezinho e tal. Digo, amém, irmã. Daí fomos lá na cozinha. Aí ela disse, pastor, quando o senhor entrou aqui em casa, aconteceu algo bem estranho. Bem estranho. Digo, o que, irmã? Ela disse, eles eram novos convertidos, né? Novos convertidos. Ela disse, eu estava assistindo o programa da Ana Maria Braga. E ela pegou e disse assim, olha, eu vou ensinar algo para vocês, energizar a casa de vocês, para trazer bons fluidos, para trazer boas energias. E quando ela falou isso, eu já pensei, digo, Jesus, teu sangue tem poder. Ela disse, a Ana Maria disse, pegue um pote de vidro, coloque pedrinhas brancas, pedrinhas lilás, pedrinhas amarelas, pedrinhas azuis, e coloque tudo dentro desse pote, e faça como se fosse um arco-íris. E coloque no centro de algum dos cômodos da tua casa. E ela disse, eu comprei, pastor. Comprei, a gente não, né? Tá indo na igreja agora e a gente quer coisas boas para nossa casa. Eu comprei, coloquei as pedrinhas, o vidro, o pote de vidro, coloquei bem em cima da geladeira, pastor. Bem em cima da geladeira. E fiz isso. E quando o Senhor falou lá na porta da sala, eu até me assustei, pastor. Foi algo muito fora do normal. Quando o Senhor falou que eu ouvi, que a sua voz, eu ouvi a sua voz, que o Senhor disse assim, a paz do Senhor. Quando o Senhor falou, pastor, o pote em cima da geladeira estourou. Pum! Saltou pedra para todo lado, pastor. O que foi isso? E eu disse, isso só foi uma coisa, irmã. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 40. Jesus disse, quando vos receberem a vós, a mim recebereis. Quando eu entrei na porta, irmã, Jesus entrou comigo. E quando Jesus entrou comigo pela porta, Satanás saiu pela janela. Aleluia, aleluia. Literalmente, irmãos. Isso aqui ninguém me contou, eu vi. Aquela maldição que a Bíblia diz, não coloque coisa maldita dentro da tua casa, para não ser amaldiçoado tu e a tua família. Quando ela colocou aquela maldição ali, que Jesus entrou comigo por aquela porta, aquele pote, aquela maldição explodiu, estourou. E eu falei para ela, irmã, isso era uma maldição. Nós não podemos confiar em pedra, confiar em pote, confiar em cor. Não podemos materializar a nossa fé. A Bíblia diz que o justo viverá por fé e não por vista. Essas coisas têm invocações e influências diabólicas. E ela disse, olha, pastor, depois que eu fiz isso, o meu marido só tinha o problema do vício. Mas depois que eu fiz isso, ele começou a sair de casa na sexta, voltava só na segunda. Nem para casa voltava mais. Eu disse, tá vendo? As coisas pioraram. Então, meus irmãos, esses movimentos Nova Era, acredito em cores, acredito em pedras, em cristais. O sangue de Jesus tem poder. E toma cuidado, viu? Tem muito crente aí com captador de sonhos, tá? É um círculo cheio de peninhas de animais, de pássaros, penduradinho no retrovisor do carro. Tá trazendo maldição para tua família e para o teu veículo. Captador de sonhos vai captar demônios para junto de você. Não precise usar nada dessas coisas, não precisa. Não podemos materializar a fé, irmãos. Tem que tomar muito cuidado. Tá? Eu vou colocar um curso dentro da Catflix
para ensinar você o problema dos amuletos, dos objetos malditos que o crente não pode ter na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, nos seus objetos. Nada, ok? E isso tem poder, irmãos. Eu estava lembrando, eu fui chamado uma vez, era 2 horas da manhã, o pastor telefonou para mim, pastor Roberto, e eu era o segundo dirigente dele. Rodrigo, estão chamando a gente lá num bairro, tem uma mulher endemoniada lá. Digo, vamos lá. E chegamos lá, era próximo 2 horas da manhã, e começamos, a mulher endemoniada em cima da cama, a família segurando, era uma jovem, gritava, falava um monte de coisa, horrível, com voz de homem, dava risada, eu vou matar porque eu odeio, e tal, e um monte de coisa, e nós começamos a orar, e ele lá, o pastor, repreendendo, não saía, e eu dobrei o joelho na sala, comecei a orar, e não saía, irmãos, mais de 1 hora e não saía. Digo, Jesus, o que está acontecendo? O Espírito Santo falou para mim, chame alguém da família e diga, eu não vou tirar, não vou levar embora, mas eu só quero que vocês entendam uma coisa. Todos esses objetos que tem pendurado nas paredes aí, que são amuletos, que são uma série de coisas, tá? De vários tipos de crenças, por favor, retirem das paredes e coloquem tudo dentro de um saco ou dentro de um lençol aqui, vamos retirar tudo. E aí, não, vamos tirar objetos, amuletos, uma série de coisas, irmão. Tirou tudo, colocou dentro de um lençol. Quando ele tirou tudo, eu falei assim, ó, pegue agora esse objeto, coloque para fora da casa. Vamos ver o que acontece. Ele pegou, colocou na área pro lado de fora da casa. Quando ele colocou do lado de fora da casa, uma série de coisas, irmãos, um monte de coisas ali, objetos, amuletos, uma série de coisas. Quando ele colocou para fora da casa, a menina ficou liberta na hora. Na hora! Saiu aquele demônio, ela começou a chorar, conversou com a mãe, conversou com a família, aí trouxeram ela para a sala, sentou na sala. Daí eu falei, olha, vocês estão vendo? Tem coisas malditas aqui. Atraiu demônios para a vida dela. Eu não tenho o direito de tirar essas coisas dentro dessa casa. Nenhum crente tem esse direito. Agora vocês veem o que vocês fazem com isso. Pegue de volta lá, coloque aqui para guardar, amanhã vocês vêem. Irmãos, você acredita que quando ele pegou o lençol de novo, cheio de coisa, quando ele tirou da área, que ele colocou, imediatamente, a hora que ele passou da porta da sala, o demônio pegou a menina na frente de todo mundo, na mesma hora. Aí ele mesmo, o rapaz, pegou e disse, olha, tudo isso aqui é do meu cunhado, tem coisa que ele ganhou da avó, mas eu me entendo com ele. Eu vou tirar essas coisas dentro dessa casa. Sabe o que aconteceu? 4 horas da manhã, tinha 10 pessoas da mesma família, aleluia, aceitando Jesus como Salvador. Nós estávamos aceitando Jesus, que eles viram com os olhos o poder maligno de muitos objetos e a ação de um demônio na vida de um familiar. Então, meus irmãos, nós temos que conhecer sobre essas seitas, esses amuletos, essas heresias, o que eles pensam, para se afastar dessas coisas, porque é tudo maldito. Então, Jesus, ele viveu lá em Israel, não andou aqui na América do Sul, não andou na Índia, nada disso. Vem comigo. 2. Jesus era visto como alguém da comunidade. Quando a Bíblia ensina, preste bem atenção nisso aqui, quando a Bíblia ensina que Jesus veio para os seus, significa que ele nasceu em Israel e viveu entre esse povo, conforme João 1, 11 ao 13. Letra B. Qualquer teoria acerca de Jesus pertencer a uma outra nação que não seja Israel deve ser refutada, rejeitada, conforme João 19, 19 ao 22. Visão geral, ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas, é isso aqui, ó, ficam colocando o ocultismo, mistérios na Bíblia, sendo que Deus quer falar com o ser humano com clareza. Martim Lutero mesmo disse, olha, alcançou o entendimento da mente? É Deus falando, com clareza, é para nós. Está bem claro ali, irmãos, não tem nada de colocar ocultismo nas passagens da Bíblia. Distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. Eu louvo a Deus por você que está aqui, que Deus te abençoe. Chegamos ao final dessa lição abençoada. Se você gostou desses ensinamentos, me ajude, deixa o like nesse vídeo. Traga pessoas, irmãos, eu estou com uma campanha aqui de nós alcançar 1 milhão de inscritos, aprendendo a palavra de Deus na internet, para que o mundo veja que as coisas de Deus são relevantes, sim, senhor. Tem importância, sim, senhor. Porque a gente vê aí, irmãos,
tantos canais com tanta besteira, com mais de 1 milhão de inscritos, e a gente vê as coisas de Deus, me perdoa a expressão, como diz o Lajano, uma pinguela de crente ali, dando apoio. Então não me interprete mal, não é por mim, é pelo reino de Deus, é pelas coisas de Deus. Então, por favor, entre nessa campanha comigo, traga pessoas para se inscrever em canais que ensinam a palavra de Deus, para que a gente possa mostrar para o mundo que a palavra de Deus tem relevância, principalmente a escola bíblica dominical. Vamos orar? Nós chegamos ao final. Eu quero aqui lembrar os irmãos, tá? Não esqueça, está tudo na promoção a Catiflix, vai reajustar a partir de março. É tudo muito acessível, os valores, não explora ninguém, como diz a irmã Rosimeire, cabe no bolso de todo mundo, ensino de qualidade por pessoas de confiança. Eu quero fazer esta oração especial para todos os irmãos que estão precisando de uma cura divina. Esse Jesus que entrou comigo, aleluia, naquela casa, ele está aqui. E eu creio muito no poder do nome de Jesus. Então eu quero que você ore comigo agora, coloque a tua mão sobre qualquer tipo de dor ou enfermidade do teu corpo. E esse Jesus vivo, que nós cremos, e não precisamos de materialização de fé, nem nada, só acreditamos, ele está conosco aqui. Ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela realidade da tua existência, por ter andado nesta terra, Pai, como homem, ter vencido o pecado como homem, e ter passado por uma série de situações que o ser humano passa, e hoje o Senhor nos entende, nos compreende. Tenhas compaixão, Jesus. O Senhor sabe o que é sentir dor. Tua palavra diz que o Senhor foi um homem de dores. O Senhor sabe, Pai, quanto o Senhor sofreu naquela cruz, quanto o Senhor sofreu preso ali na fortaleza de Antônia, o quanto o Senhor sentiu dor, Pai. Olhe para este irmão, olhe para esta irmã que está com essa dor, Jesus, e honre a fé dos teus filhos, e pelo poder do teu nome, Jesus, confirme, Pai bendito, esse poder, e que desapareça agora essa dor, desapareça agora essa doença, desapareça agora esta infecção, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Fique livre desta enfermidade, fique livre desta doença, fique livre dessa dor. Pai bendito, há poder no teu nome, Jesus. Toda obra maligna, toda invocação diabólica e maligna, feita por pessoas malignas, para invocar espíritos de enfermidade, espíritos de doença, sejam queimados em nome de Jesus Cristo. Seja repreendido toda invocação diabólica, toda obra maligna, todo mal, desapareça desta casa, desapareça desse lar, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda maldição, toda influência maldita, desapareça em nome de Jesus Cristo. Há poder no teu nome, Jesus. Toda hoste maligna do mal caia por terra e desapareça em nome de Jesus, seja repreendida. Toda hoste espiritual das trevas, todo espírito maligno, toda a legião maligna seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Cobre essa casa com teu sangue, Jesus. Cobre esse lar com teu sangue. Protege esta família. Cerca, Pai, este lar, esta casa. Envie os teus anjos, Pai, para pelejar pelo teu povo, e que a tua graça, o teu sangue e a tua unção proteja a tua igreja. Abençoe os teus servos nesse país, abençoe os teus filhos em outros países, abençoe esta obra de ensino. Sê conosco, Senhor Jesus. Nos ajude, Pai, a fazer um trabalho de relevância na internet. Repreenda toda ação diabólica, toda intenção maligna contra esse canal. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito maligno seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Abençoe, Pai, este canal, abençoe esta obra de ensino para a honra e glória do teu nome. Seja glorificado nesta hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, meus irmãos. E vamos usar a autoridade que Deus tem nos dado para abençoar e repreender toda obra maligna, pois Jesus deu poder para a igreja para repreender toda obra maligna. Que Deus te abençoe, forte abraço e até a próxima aula. Lembre do pastor Rodrigo nas tuas orações, viu?
E eu agradeço de coração pelo teu apoio. Fique na paz.